Neste vídeo discutiremos a mudança do profeta de fogo de Deus Elias para Eliseu, seu jovem protegido. Esses profetas dão um estudo interessante em contraste. Elias invocou fogo no Monte Carmelo, desafiou os profetas de Baal e rezou para pôr fim a uma seca de 3 anos. Eliseu era um espírito mais gentil. Individualista, uma diferença comparável pode ser encontrada entre João Batista e o Senhor, Jesus. Deus emprega várias personalidades em diferentes maneiras e em momentos específicos. Deus convoca Eliseu para começar seu aprendizado com Elias, e quando Elias encontrou Eliseu, ele estava trabalhando duro na fazenda de seu pai, porque o ministério não é para preguiçosos. Deus frequentemente chama indivíduos que são já bem ocupados, como vemos na Bíblia. Então ele partiu de lá e encontrei Eliseu, filho de Shafate, que estava arando com 12 juntas de bois. Antes dele ele estava com o 12º, então Elias passou por ele e jogou seu manto nele. Elias tirou seu manto semelhante a um sobretudo ou capa e colocou-o nos ombros de Elias como um símbolo de Deus, chamando você para o serviço. Eliseu abandonou sua terra e família para tornar-se um jovem discípulo do profeta Elias. Então Eliseu se afastou dele, tomou uma junta de bois e os matou e ferveu sua carne, usando o equipamento dos bois, e deu-lhe para o povo e eles comerem. Então ele se levantou e seguiu Elias e tornou-se seu servo. Eliseu foi chamado por Deus, mas ele foi orientado por Elijah, o homem mais velho. Ele ministrou e ia ao lado de Elias. Esta é uma bela representação do ministério Cooperação e Transição. Mas Josafá disse: "E não há nenhum profeta do Senhor aqui, para que por ele consultemos ao Senhor." Então um dos servos do rei de Israel respondeu e disse: "Eliseu, filho de Shafate, está aqui", e derramou água nas mãos de Elias, lembrando o poder de Deus. E aconteceu que quando o Senhor estava prestes a levar Elias ao céu por um redemoinho, que Elias foi com Eliseu. Então Elias disse para Eliseu ficar aqui, pois o Senhor me enviou para Betel. Mas Eliseu disse: "Como vive o Senhor e como vive a tua alma, eu não vou te deixar." Então eles desceram para Betel. Agora os filhos dos profetas que estavam em Betel foram ter com Elias e disseram-lhe: "Você sabe que o Senhor vai tirar seu mestre de cima de você hoje." E ele disse: "Sim, eu sei." Então Elias lhe disse: "Eliseu, fique aqui, por favor, pois o Senhor te mandou para Jericó." Mas ele disse: "Como vive o Senhor e como sua alma vive, eu não vou te deixar assim." Então os dois continuaram, e 50 homens dos filhos do profetas foram e ficaram de frente para eles em uma distância, enquanto os dois estavam ao lado. Agora Elias pegou seu manto, enrolou e bateu na água, e ela foi dividida desta forma e daquela, para que os dois atravessassem em terra seca. Antes de ser levado para o céu, Elias acompanhou o jovem Elias até vários locais específicos que foram lembretes da força geográfica de Deus. Devemos relembrar a história que Elias foi ensinando Eliseu sobre a memória de uma nação. Alguém uma vez afirmou que o passado não é destinado a ser uma âncora para nos segurar, mas sim um leme para nos dirigir. Lembrar não deveria ser um estacionamento onde ficamos, mas sim uma plataforma de lançamento, que nos impulsiona para o futuro. Eliseu e Elias fizeram paradas em Gilgal, Betel, Jericó e no Rio Jordão. Gilgal foi o ponto de partida, já que foi o primeiro acampamento na terra prometida onde os filhos de Israel acamparam depois de cruzar o Rio Jordão, conforme a Bíblia. Eles não estão do outro lado do Jordão em direção ao sol poente, na terra dos cananeus que habitam na planície oposta a Gilgal, ao lado do Terebintos de Moreia. Você se lembra de onde conheceu o Senhor pela primeira vez? Nunca devemos esquecer como inicialmente conhecemos Jesus como nosso Salvador. Apesar das tentativas de Elias de viajar para Betel sem Eliseu, o jovem recusou. Ele estava ciente de que estes eram os últimos dias de Elias e ele estava determinado a ficar perto dele. Elias desejou a mesma coisa. Betel foi o local do retorno. Jacó conheceu Deus em Betel e nomeou a localização da casa de Deus. Deus continuamente chamou Jacó de volta para Betel ao longo de sua vida. Então Deus disse para Jacó levantar-se e ir até Betel e habite lá e faça um altar lá para Deus, que apareceu para você quando você fugiu da face de Esaú, seu irmão. E Jacó disse à sua casa e a todos que estavam com ele: "Vá, afaste os deuses estrangeiros que estão entre vocês. Se purifique e muda suas roupas. Então levantemo-nos e subamos a Betel, e eu farei um altar lá para Deus, que me respondeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho que eu fui." Então eles deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que estavam em suas mãos e os brincos que estavam em seus ouvidos, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho, árvore que estava perto de Siquém. E eles viajaram, e o terror de Deus estava sobre as cidades que estavam ao redor deles, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. E ele construiu ali um altar e chamou o lugar El Betel, porque Deus apareceu para ele quando ele fugiu da face de seu irmão. Então Deus apareceu para Jacó novamente quando ele veio de Potem-Aram e o abençoou. E Deus disse a ele que seu nome é Jacob. Seu nome não será chamado Jacó mais, mas Israel será o seu nome. Então ele chamou seu nome de Israel. Também Deus disse a ele: "Eu sou Deus Todo-Poderoso.
Seja frutífero e multiplique, uma nação e uma companhia de nações procederá de você, e os reis sairão do seu corpo. A terra que dei a Abraão e Isaque eu dou a você e aos seus descendentes depois de você eu dou essa terra. Então Deus subiu ele no lugar onde ele conversou com Deus. Então Jacó ergueu uma coluna no lugar onde ele conversou com ele. Um pilar de pedra e derramou uma libação sobre ele e ele derramou óleo sobre ele e Jacob, chamando o nome do lugar onde Deus falou com ele de Betel. Betel nos lembra de retornar ao Senhor diariamente. É onde você passa seu tempo lendo a Bíblia, orando e andando com o Senhor. Eles caminharam para Jericó depois de Betel. Jericó era um lugar de triunfo. Os filhos de Israel triunfaram em Jericó e aprenderam o poder de obedecer à palavra de Deus. Agora Jericó estava trancada com segurança porque dos filhos de Israel, nenhum saiu e ninguém entrou. E o Senhor disse a Josué: Veja, Deus entregou Jericó em suas mãos, seu rei, e os homens valentes. Você marchará ao redor da cidade com os homens de guerra. Vocês percorrerão a cidade uma vez. Isso você fará 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca, mas no 7º dia marchareis, dará a volta pela cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Acontecerá quando eles fazem um longo estrondo com o chifre de carneiro. E quando você ouvir o som da trombeta, todos dos povo gritarão com grande grito. Então o muro da cidade cairá e o povo subirá cada um bem diante dele. Então Josué chamou os sacerdotes e disse-lhes: Pegue a arca da aliança e deixe ali. 7 sacerdotes ouvirão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. E ele disse ao povo para prosseguir e marchar ao redor da cidade e deixe aquele que está adiante, armado diante da arca do Senhor. Então Josué levantou-se de manhã cedo e eles partiram para o bosque de Macaxia e veio para a Jordânia, ele e todos os filhos de Israel e ali se hospedaram antes deles cruzarem. Então foi depois de 3 dias que os oficiais passaram pelo acampamento. E eles ordenaram ao povo dizendo: Quando você vir a arca da aliança do Senhor teu Deus e os sacerdotes levitas que a carregam, vocês partirão do seu lugar e irão atrás deles. Ainda assim haverá um espaço entre vocês e cerca de 2.000 covados por medir. Não chegue perto disso para que você possa saber o caminho pelo qual você deve seguir, pois você nunca passou por aqui antes. E Josué disse ao povo que santificasse vocês mesmos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então Josué falou aos sacerdotes dizendo: Pegue a arca da aliança e atravesse diante do povo. Então eles levaram a arca da aliança e foram diante do povo. E o Senhor disse a Josué: Hoje eu começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel para que eles possam saber que como eu estava com Moisés então estarei com você. Ordenarás aos sacerdotes que carregam a arca da aliança dizendo: Quando você chegou ao limite do água do Jordão você estará na Jordânia. Então Josué disse aos filhos de Israel: Venha aqui e ouça as palavras do Senhor seu Deus. E Josué disse: Por isso você saberá que o Deus vivo está entre vocês e que ele irá, sem falhar, expulsar diante de vós os cananeus e todos os demais inimigos. Eis a arca da aliança do Senhor de toda a terra, que está atravessando antes de você entrar na Jordânia. Agora, portanto, tomem para vocês 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo, e chegará a passar assim que as solas dos pés dos sacerdotes que carregam a arca do Senhor passarem. O texto bíblico incentiva que você permita que Deus siga seu caminho maravilhoso quando você se deparar com uma correnteza intransponível. Vamos relembrar nosso Rio Jordão, onde Deus separou o fluxo para resolver problemas aparentemente intransponíveis. Você estaria ocupado fazendo algo por Senhor, se você soubesse que era o seu último dia na terra? Deus estava preparando Elias e Eliseu, e o manto do ministério estava prestes a ser entregue. A Bíblia diz: E assim foi quando eles cruzaram, que Elias disse a Eliseu: Pergunte o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu disse: Por favor, deixe que uma porção dupla do seu espírito esteja sobre mim. Então ele disse: Você pediu uma coisa difícil. No entanto, se você me ver quando estou afastado de você, será assim para você. Mas se não, não será assim. Então aconteceu e eles continuaram e de repente uma carruagem de fogo apareceu com cavalos de fogo e separou os dois. E Elias subiu por um redemoinho ao céu. Quando dada a oportunidade, Eliseu pediu a Deus que lhe desse o dobro do poder para realizar seu ministério. Elias reconheceu a gravidade do pedido, mas garantiu a Eliseu que isso aconteceria: se você me ver quando eu for tirado de você. Elias morreu da mesma forma que veio, em uma chama de glória. Isso é o que vai acontecer quando partirmos. Estaremos fora daqui, seja pelo arrebatamento ou ressurreição. Diz a Bíblia: E Eliseu viu isso e gritou: meu pai, a carruagem de Israel e seus cavaleiros. Então ele não o viu mais e o segurou de suas próprias roupas e as rasgou em 2 pedaços. Quando viu Elias decolar, ele fez um elogio de uma linha ao seu mentor. Elias, você é mais valioso para Deus do que exércitos de militares. Povo de Deus, pessoas que amam Jesus e sabem orar são a verdadeira fonte de poder para qualquer nação. Eliseu assumiu o manto de Elias. Elias não estava mais presente, mas o Deus de Elias era vivo.
Até os santos de Deus morrem, mas Deus vive e continua a atuar. Então ele pegou o manto de Elias que havia caído dele e atingido a água e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele também atingiu a água, foi dividido de um lado para o outro e Eliseu atravessou. Agora, quando os filhos dos profetas que eram de Jericó viram, disseram que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E eles vieram ao seu encontro e curvaram-se diante dele. Então eles disseram para ele: Olha, agora tem 50 homens fortes com seus servos. Por favor, deixe-os ir e procurem o seu mestre. Eles foram e quando eles voltaram disseram: Observe, a situação da cidade é agradável como meu senhor vê, mas a água é ruim e o chão é estéril. E ele disse: Traga-me uma tigela nova e coloque sal nela. Então eles trouxeram para ele, então ele saiu para a fonte da água e jogou o sal ali e disse assim: Diz o Senhor, eu curei essa água, daí não haverá mais morte ou esterilidade. Então a água permanece curada até hoje. Eliseu começou a fazer milagres, e ele conseguiu uma porção dupla. Ele ministrou o dobro do tempo que Elias e produziu o dobro de milagres. 3 milagres ocorreram imediatamente, e o rio Jordão foi dividido mais uma vez. Desta vez, para o novo líder espiritual, a primavera em Jericó foi adocicada e aqueles que foram desrespeitosos foram tratados com aspereza.